Boa tarde, pessoal. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, né? Então, só para a gente recapitular, pessoal, o que a gente viu ontem? Só para a gente recapitular, pessoal. Modelo para pequenos sinais. Isso, João. Né? Então, a gente viu como é que o bipolar se comporta quando você aplica um pequeno sinal variante no tempo, não necessariamente senoidal, tá, pessoal? Não necessariamente senoidal. Geralmente a gente aplica o sinal senoidal como um sinal de teste em alguns tipos de amplificadores, por exemplo, em amplificadores de áudio, mas não é necessário que seja um sinal senoidal e, frequentemente, os amplificadores não amplificam sinais puramente senoidais. Tá? Então, o sinal senoidal passa a ser apenas um sinal de teste, desse ponto de vista. Né? Então, aquele modelo que a gente viu ontem vai ser muito importante para a gente estudar isso que a gente está vendo aqui no nosso slide de hoje, nosso primeiro slide, que são os amplificadores de estágio único a transistor bipolar. Pessoal, essa aula é muito importante, essa daqui é a aula de sexta-feira, porque, na verdade, essa teoria que a gente vai ver em amplificadores de estágio único, a bipolar, se aplica de maneira muito parecida quando a gente for estudar FET. Então, quem entender bem aqui essa aula vai entender o amplificador tanto com bipolar quanto com FET, porque a ideia é muito parecida, vocês vão ver. Tá joia? E já vou adiantando, como que é feita a análise de um circuito amplificador utilizando o transistor, né? A gente viu na aula passada que a gente precisa calcular qual a corrente IC, corrente coletor, no transistor, se não houvesse o pequeno sinal. Joia? Por que a gente precisava disso? Porque esse cara servia para a gente calcular dois parâmetros no circuito equivalente do bipolar. Quais eram esses dois caras? Vamos lá, pessoal, estou dando aí um aquecimento. Transcondutância, né, João? E o que mais? Isso, e a resistência de base, que a gente chama de RI, né? A resistência equivalente de base. Né? Não é isso, pessoal. Então, lembrem, a gente precisa calcular a corrente de coletor se não houvesse o pequeno sinal, né? Para poder calcular esses dois parâmetros, né? E por causa disso, todos os circuitos amplificadores que a gente for estudar, com bipolar, com FET, com transistor, né, todos eles têm análise do circuito separada em duas etapas. Uma primeira etapa dita análise CC, onde o objetivo é só calcular a corrente de coletor. Só isso. Né? E numa outra etapa, uma etapa seguinte, o objetivo é calcular os demais parâmetros e algumas coisas que a gente vai ver a respeito do amplificador aqui. Joia, que é a etapa que a gente chama de etapa CA. Tá? Pessoal, ficou clara essa explicação inicial a respeito da teoria de amplificadores, pessoal? Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? O que mais, pessoal? Só o João aí que está participando. Por favor, pessoal. Todos entenderam perfeitamente essa explicação inicial? Joia, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Isso aqui é muito importante. E, bom, não vou colocar o quadro branco, acho que não vai ter necessidade. Procurei encapsular todas as explicações nos slides. Se precisar de quadro branco, daí eu gero um link aqui de quadro branco.
Então vamos lá. Hoje, pessoal, a gente vai ver só um tipo de amplificador, que é o amplificador que é chamado amplificador emissor comum. Existem três configurações básicas de amplificadores: o emissor comum, o base comum e o coletor comum. A gente vai ver o porquê desse nome comum, tá? E por que é chamado dessa forma. Vai ficar bem claro. Tá? Então, já vou jogar o circuito de cara aí para vocês verem. Um circuito típico do amplificador emissor comum. Aí, quantos de vocês ficariam assustados se eu jogasse esse circuito na cara de vocês e falar, analisa aí? Quantos de vocês ficariam intimidados? Ia assustar, né? Vocês vão se assustar, na verdade, com outra coisa, viu, pessoal? Vocês vão se assustar com os circuitos que eu espero que vocês consigam analisar até o final desse curso. Tá? A gente vai ver muito circuito aqui. Né? A gente vai ver, pessoal, que esse circuito é muito tranquilo para analisar. Tá? Então, algumas coisas a respeito da estrutura do amplificador emissor comum. Tá? Primeira coisa, a função desses três capacitores aqui. Tá? Alguém perguntou ontem, depois da aula, eu falei, vamos esperar um pouco, porque isso daí é a explicação de amanhã. Tá? A função desses capacitores é o seguinte, todo mundo estudou análise de circuitos, e apesar do sinal que a gente vai analisar aqui de entrada, o sinal ele entra por aqui, tá, pessoal? O sinal ele entra por aqui, tá? Tanto é que eu coloco um VIN. O sinal que a gente coloca na entrada, ele não é senoidal, mas digamos que ele seja periódico. Então, a gente sabe pela série de Fourier que todo sinal periódico pode ser decomposto numa soma infinita de senoides. Né? Bom, e aí a gente pensa numa coisa, né? O capacitor em circuitos senoidais, ele tem uma característica que a gente chama de reatância, reatância capacitiva. Como é que a gente calcula a reatância capacitiva, hein, pessoal? Não lembra? Os demais. Alguém lembra como que calcula a reatância capacitiva, pessoal? Vocês não estudaram reatância, não estudaram impedâncias? Vocês não estudaram impedâncias, pessoal? Isso, Thiago. 1 sobre 2π FC. Isso. Bom, eu achei que não fosse precisar do quadro branco, mas pelo visto eu vou precisar, inevitavelmente. Então eu vou gerar aqui um link de quadro branco, pessoal. Vamos lá para o quadro branco. Vou mandar o link aí para vocês, pessoal do quadro branco. O que? 4F7OZ. Aí, pessoal, vejam se funciona o link do quadro branco. Funcionou, né? Ótimo. Então, aqui, pessoal, a gente sabe que no resistor, a gente tem um resistor aqui, né? Aqui eu chamo de R, e aqui
VR. Né? A gente sabe que VR é igual a R e R. Então, se eu aplico aqui transformada de Laplace, pessoal, a gente chega aqui, VR chapéu é igual a R e R chapéu, tá? A variável chapelada, pessoal, significa que foi aplicada a transformada de Laplace nela, tá joia? Então, VR e R são funções do tempo, e as variáveis chapeladas são funções de S. Certo, pessoal? Certo? Pessoal? Ok. Então, quando eu tenho indutor, então aqui eu tenho IL, e aqui VL. A gente sabe que VL é igual a L e L ponto, né? Aplicando transformada de Laplace, a gente chega aqui, VL chapéu é igual a SL e L chapéu, né? E agora vem aqui o que vai nos interessar mais, que é o capacitor, né? Então, aqui é corrente no capacitor, tensão no capacitor, e aí a gente sabe que IC é igual a CVC ponto. Aplicando transformada de Laplace, né? Aplicando transformada de Laplace, a gente chega aqui, IC chapéu é igual a SCVC chapéu. Até aí tranquilo, pessoal? Até aí tranquilo? Ótimo. Não vou entrar muito em pormenores, pessoal, mas continuando no quadro branco, né? A gente vai tratar de uma coisa agora aqui rapidamente, resposta em frequência. Né? Na resposta em frequência, vou colocar até de vermelho aqui, para mostrar que é importante. S é igual a J ômega, né? E isso aqui se aplica apenas a sistemas estáveis. Ficou claro isso, pessoal? Ficou claro isso aqui, pessoal? O que a gente vai fazer aqui vale apenas para sistemas estáveis. Não, não apagou a primeira tela aqui, ó. Tá aqui. Tá? Eu troco as telas aqui no. Tá? Depois eu disponibilizo o quadro branco, eu jogo lá no AVA. Né? Então, pessoal, tá claro isso aqui, né? Resposta em frequência, a gente faz a substituição S igual a J ômega, que vale apenas para sistemas estáveis. Na verdade, quando a gente faz isso daqui, na verdade, a gente fez uma transformada de Fourier escondida. Tá? O fato é que no resistor, a gente fica com o quê? A gente fica com VR chapéu é igual a VR sobre IR chapéu, né? Fica igual a R. No indutor, né? Você fica com VR sobre IR, VR chapéu sobre VR. VL chapéu sobre IL chapéu fica igual a J ômega L. Tá? E no capacitor, né, eu coloquei um igual aqui, não sei porquê, aqui é dois pontos, aqui 2 pontos também. Então aqui fica VC chapéu sobre IC chapéu, fica igual a 1 sobre J ômega C, o que é igual a menos J1 sobre ômega C. Todos concordam com tudo isso aí que eu escrevi, pessoal? Todos concordam com isso que eu escrevi aí no quadro, pessoal? Sim? Beleza. Ótimo. E daí? E daí,
que nos 3 casos, pessoal, nota que a gente tem uma resposta em frequência onde relaciona tensão e corrente de maneira parecida com aquilo que ocorre num resistor. No resistor, não mudou absolutamente nada. Mudou absolutamente nada. O indutor e o capacitor, eles ficaram com uma regra parecida com aquilo que a gente tem no resistor, concordam? A relação entre a corrente e a tensão fica um número que multiplica esses 2 caras. Né? Um número imaginário, mas é um número. Né? E, bom, esse R que aparece aqui é a resistência. Sem dúvida. E aí, o que aconteceu é que esses números que apareceram aqui acompanhando o J, pessoal, eles são parecidos com resistências. E, inclusive, eles têm, se você fizer, né, análise dimensional, eles dão unidade de resistência, mas não são resistências. Né? Então, o ômega L que aparece aqui, foi dado um outro nome para ele. Esse cara aqui é chamado de reatância indutiva. Ok? E o 1 sobre ômega C é chamado de reatância capacitiva. Ficou claro isso, pessoal? Ficou claro isso? Vocês chegaram a ver isso daí em circuitos elétricos? Responda para mim quem nunca viu isso em circuitos elétricos. Todos viram. Ótimo. Então foi só um refresco na memória aí, né? Agora, pessoal, pergunta besta aqui, mas muito importante, né? A reatância capacitiva, pessoal, ela é uma... Tanto a reatância indutiva quanto a reatância capacitiva são funções da frequência. Ômega é 2πf. Né? Agora, no caso dos capacitores que a gente tem ali, né? Então, eu vou mexer com reatâncias capacitivas. Isso é uma simplificação das ideias, tá, pessoal? Mas, enfim, serve bem. A reatância, ela depende da frequência. Direta ou inversamente? A reatância capacitiva, eu tô falando, hein, pessoal? Ela depende direta ou inversamente da frequência? Inversamente, né? Então, isso significa o seguinte, que os capacitores, pessoal, eles apresentam baixa reatância para altas frequências. Né? E eles apresentam alta reatância para baixas frequências. Então, por isso que a gente fala, pessoal, que esses capacitores, eles acoplam CA e desacoplam CC. Isso é uma aproximação, tá, pessoal? Isso aqui, que fique claro, isso é uma aproximação. Então, quando a gente faz uma análise CC desse circuito, quando a gente faz a análise CC desse circuito, né, esses capacitores, CC, a bem dizer, é frequência nula, né? Esses capacitores apresentam uma reatância tão alta, que eles acabam se comportando quase como se fossem circuitos abertos. Procede isso, pessoal? Procede isso daí que eu acabei de comentar? Sim, né? Então, vamos lembrar disso aqui. Na análise CC, os capacitores se comportam quase como circuitos abertos. Tá? Então, ele vai desacoplar o lado de fora do transistor. Dá uma olhada. Ó. Esse cara aqui, ó, fica desconectado do circuito do transistor. E esse lado daqui também não se conecta ao circuito do transistor. Então, quando eu for fazer análise CC, é só esse pedaço do meio aqui, pessoal. Olha que bacana. É só o pedaço do meio. Por outro lado, quando a gente está na análise CA, né, na análise CA, e supondo uma capacitância suficientemente alta, né, o capacitor ele vai se comportar como um... Bom, ele vai ter reatância, mas a reatância vai ser bem baixa. Procede, pessoal? Procede isso? Pessoal? Procede? Ótimo. Então, quando eu estiver analisando a análise CA,
quando tiver amplificação de sinal, a aproximação que a gente faz é o seguinte: onde tem capacitor, a gente entende como se tivesse um curto. Né? Então, por exemplo, esse resistor RE aqui acaba caindo fora do circuito, né? Ele acaba caindo fora do circuito. Na análise CA. Na análise CA. Tá? Pessoal, ficou claro aqui? Ficou claro aqui? Dúvidas? Não? Mais uma coisa, tá, pessoal? A alimentação CC, ela é simétrica nesse circuito. Tá? Ou seja, aqui eu coloquei, nota que o VCC e o VEE estão com V maiúsculo, então isso daqui é tensão contínua. Contínua mesmo, né? A alimentação do circuito, isso aqui, né? E eu vou fazer uma alimentação simétrica. O que é alimentação simétrica, pessoal? O que parece ser na cabeça de vocês quando eu falo assim, que a alimentação de um circuito é simétrica? Isso, Thiago. Muito bem. Né? Quando eu falo que a alimentação é simétrica, então eu falo assim, alimentação simétrica de 15 volts. Então isso significa que VCC é 15 e VEE é menos 15. Tá? Isso é alimentação simétrica. Ficou claro, pessoal? Pessoal, dúvidas aqui? Nenhuma dúvida, né? Ótimo. Então, vamos lá. Então, como eu tinha prometido, pessoal, nós vamos fazer a análise desse circuito em duas etapas, né? E a primeira etapa é a etapa CC. Qual o nosso objetivo na etapa CC da análise do circuito? Eu comentei já nessa aula, hein, pessoal? Qual o objetivo da análise CC? Encontrar a corrente de coletor. Só isso, pessoal. É a única coisa que você precisa calcular no circuito. Então, se você tiver um circuitão enorme na análise CC, você não precisa calcular tudo nele, não. Você só precisa conseguir calcular a corrente de coletor. Né? Só isso. Né? Vamos lá. Então, vamos para a análise CC. Pessoal, todos enxergam que a análise CC do circuito fica desse jeito? É que eu deitei o transistor, não foi de sacanagem, não, tá? Para o desenho ficar um pouco mais bonito. Mas dá uma olhada, ó. Esse pedaço cai fora. Né? Tá desacoplado. Esse pedaço está fora. Foi desacoplado. E esse pedaço aqui também está fora. Foi desacoplado. Então, sobrou só o miolo aqui do amplificador. Né? Ficou desse jeito aqui. Né? Desse jeito. Né? Pessoal, alguém tem dúvida de como é que calcula a corrente de coletor aqui, pessoal? Como que a gente calcula a corrente de coletor aqui, pessoal? Uma maneira é achar IB, né, Ernesto? Né? E como é que eu acho IB? Isso, Diego. Né? Aquelas aulas que a gente fez, as duas aulas anteriores, não foram à toa, não. Deixa eu desligar o meu WhatsApp aqui, senão fica pipocando esse negócio toda hora. Pronto. Então, aquilo ali não foi à toa, não, pessoal. Aquilo ali foi um treinamento. Tá? Isso, né? Na verdade, eu preciso determinar só a malha base emissor, tá, pessoal? Preciso olhar para a malha base emissor. Então, essa malha aqui é que interessa. Tem mais um detalhe também, pessoal, que eu esqueci de comentar, mas eu comento daqui a pouquinho. Tá? Que é a respeito da saturação do transistor. Tá? Enfim. Mas vamos olhar para a malha base emissor, pessoal. Qual é a equação da malha base emissor? RBIB menos VBE menos REI é igual a zero. Um detalhe, Diego, o único detalhe é que é menos. É menos RBIB. Ó.
Eu estou saindo do zero, né? Estou saindo do potencial zero, estou correndo para cá. Essa corrente, ela só pode entrar na base. A corrente da base não pode sair, tá? A corrente na base tem que entrar. Então, a corrente está indo assim, ó, no sentido da seta do meu mouse aqui, tá? Então, tá caindo. Eu tô caindo a tensão, né? Então, não? Tô jóia. Então, menos RB&B, né? Menos VBE, menos REIE, é igual a VE. Igual a VE, não é menos VE, não. É igual a VE, porque eu cheguei no potencial VEE. Tá? Cheguei no potencial VEE. Joia, pessoal? Ficou claro, pessoal? Tá bom. Tá aqui, ó. Tá? A corrente... Bom, tirando o beta daqui, né? É só rearranjar essa equação que a gente acabou de ver, né? Aí a gente lembra que a corrente de emissor, né? A gente lembra que a corrente de emissor é beta mais 1 vezes a corrente de base. É beta mais 1 corrente de base. Então, por isso que aparece esse beta mais 1 aqui, tá, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, né, de como que eu obtive esse 8.1, pessoal? Alguém tem alguma dúvida de como que eu obtive isso aqui, pessoal? Pessoal? Não? Ótimo. E outra coisa, viu? Essa equação aqui com esse beta em cima e esse beta mais 1 aqui embaixo, fica bom, né? Porque desde que beta mais 1 que multiplica RE seja bem maior do que o RB, então o RB desaparece, né, pessoal? O RB desaparece nessa soma, e aí o beta, ele pode quase cancelar com o beta mais 1. Aí a gente tem uma corrente de coletor que é pouco dependente de beta. Né? Pouco dependente de beta. Essa ideia, pessoal, é muito parecida com aquilo que a gente viu ontem. Onde que a gente viu essa ideia aí, hein? Pessoal, onde que estava essa ideia aí, hein? Que circuito de polarização e divisor de tensão, né, Luiz? Né? Ele está lá no circuito de polarização por divisor de tensão na base. Que não era um divisor de tensão. Ele só recebe esse nome porque ele parece um divisor de tensão. Né? A ideia aqui é muito parecida. O que difere é o seguinte: ao invés de ter a tensão de TV-NAND do lado de cá, que é o que a gente teria no circuito equivalente, alguém teve a brilhante ideia de jogar a tensão para o emissor. Só que jogando a tensão para o emissor, você tem que lembrar daí que vai dar o mesmo efeito. Porque tanto faz você colocar uma tensão aqui ou aqui, né, ele vai produzir esse efeito, né, de polarização por divisor de tensão. Né? O único detalhe é que a tensão do emissor, do circuito de emissor, tem que ser mais baixa que a tensão do circuito de base. Por quê? Porque precisa polarizar diretamente esse diodo que tem entre base e emissor. Ficou claro esse comentário que eu fiz, pessoal? Ficou claro esse comentário que eu fiz? Bom, e aí a gente pode calcular a transcondutância com 7.3 e a gente pode calcular a resistência de base com a equação 7.5. Essa numeração agora está errada porque eu mudei as numerações das equações da aula 7, tá, pessoal? Mas enfim, eu vou alterar essas numerações. Agora ficou 7.4 e 7.6, tá? Eu esqueci de mudar essa numeração, tá? Tem um detalhe que eu falei que eu esqueci de comentar, que é o seguinte. Isso é importante, tá, pessoal? Tem prova. Para que é importante mesmo isso que eu falei?
para a prova, né? Então, dá uma olhada. Pessoal, o amplificador, ele só funciona se o transistor estiver em que região de operação? Região ativa. Então, eu preciso garantir que esse transistor não esteja nem cortado e nem saturado. Cortado ele não está. Cortado ele não está porque tem corrente de base, né? Tendo corrente de base, liga o transistor. Agora, eu não sei se ele está saturado, né? Saturado, pessoal, tá? Vamos lembrar, quadro branco, né? Vamos colocar aqui, né? Análise CC. Opa. Vou escrever aqui. Análise CC. O bipolar, né? Não pode saturar, né? Ele não pode saturar. Então, saturar o transistor, né? Significa não saturar o transistor, né? Significa então que o VCE tem que ser maior que um certo VCE de saturação, tá? Esse cara, o VCE de saturação, né? VCE de saturação é nulo, idealmente. E VCE SAT vale uns 300 milivolts aí, uns 300 até uns 500 milivolts em geral. Tem transistor que vale bem mais do que isso, tá? Eu já trabalhei com transistor que tinha 2,6, 2,7 volts, tá? Ernesto, pode usar o ideal na prova? Eu vou informar na prova. Se eu não falar nada na prova, é 300 milivolts. Tá? É 300 milivolts, que é bem típico. Tá, Ernesto? Geralmente a gente não usa o ideal, tá? Porque é muito ideal. Não reflete a realidade, né? Então, eu preciso verificar nesse circuito se ele vai saturar. Como é que eu verifico nesse transistor que ele satura? Eu preciso calcular o VCE dele. Aí eu comparo o VCE com o VCE de saturação. Joia, pessoal? Como é que eu calculo, então, essa tensão? Agora sim, Vitor, é a malha coletor e emissor, né? E aí, digam para mim a equação da malha coletor e emissor. Equação da malha coletor e emissor, pessoal. VCC menos R6C menos VCE menos REIE igual a VE. Disso aí tudo, nosso objetivo é obter o VCE, né? Beleza. Então, a gente isola o VCE aí, então a gente fica com VCE igual a VCC menos VE menos. Aí, eu vou colocar assim, ó. Fazer uma aproximação aqui. Fazer uma aproximação. Pode isso, Arnaldo? Essa aproximação aqui é ruim? Essa aproximação aqui é ruim, pessoal? Ou é boa? Se o beta for alto, é boa, né? E geralmente ele é. A gente viu aí na aula passada que, por exemplo, o BC547, 548, aquela família que vocês vão usar no laboratório, que é um transistorzinho desse tamanho, assim, ó.
ele tem beta típico em torno de 110. Ou seja, o erro no cálculo aqui, dessa parcela, só da parcela onde está SC mais RE multiplicando por IC, o erro cometido é menor do que 1%. Não vai fazer diferença nenhuma. Joia? Em cima da conclusão. Tá? Então, esse cara aí, ele tem que ser maior do que VCE SAT para região ativa. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Ficou claro esse quadro branco aqui? Fala, Tobias. Fala, qual que é a sua dúvida, Tobias? Por que IC se aproxima de IE? Porque, dá só uma olhada, Tobias. IC é beta e B. Né? É beta vezes a corrente de base. IE é beta mais 1 vezes a corrente de base. Poxa, só que beta é enorme. Você multiplicar por beta ou multiplicar por beta mais 1, não faz muita diferença. Joia? Então, sem dúvida, é uma aproximação. Sem dúvida, é uma aproximação. Mas a aproximação é muito boa. Né? Muito boa, que é tão boa que não altera a conclusão do que a gente vai ter sobre o circuito. Beleza. Tá bom? Então, obtivemos a corrente de coletor e esse quadro branco aqui é bem importante, tá, pessoal? Esse quadro branco aqui é muito importante, porque a gente precisa garantir que esse bipolar vai operar na região ativa. Tá? Meu Deus do céu, o que o professor Vitor fez aqui para obter este circuito? Tá? 3 coisas. Fez bruxaria? Não, bruxaria não é uma dessas 3 coisas. Tá? Isso, Tobias, muito bem. Eu usei o equivalente pi. Vocês estão vendo aqui, ó? Vocês estão vendo aqui que está o terminal de base, aqui é o terminal de coletor e aqui é o terminal de emissor, certo? Ok, pessoal? Então esse cara aqui, ó, é o transistor, é o bipolar. Só que eu troquei pelo modelo simplificado de circuitos que funciona muito bem se eu tiver com um pequeno sinal. Se eu tiver com um pequeno sinal. Ok, pessoal? Ok? Ficou bem claro isso? Ficou bem claro isso? Maravilha. Então, o que é que eu fiz então, para obter o resto do circuito? Vamos voltar para o circuito original. O circuito original é esse daqui. A gente faz 3 coisas. Como eu vou fazer a análise CA, eu desligo as fontes CCs. Faz sentido? Faz sentido, pessoal? Né? Ótimo. Então, se eu vou desligar a fonte CC, então, onde tem VCC, vai passar a ter 0 volt. E aqui, no VE, também vai passar a ser 0 volt. Mas o E. Então, é a mesma coisa que eu colocar o nó de referência aqui e aqui. Só para essa análise. Ok, pessoal? Ok? Segunda coisa, eu falei que os capacitores, eles acoplam o CA. Então, eu vou projetar, sempre que eu projeto um circuito amplificador desses, eu projeto com esses capacitores tendo uma capacitância alta o suficiente para que em CA, a reatância dele seja bem baixinha. De tal forma que eu vou desprezar a presença dos capacitores e vou trocá-los por um curto na análise CA. Ok, pessoal? Compreendido isso? Compreendido? Pessoal, e aqui vem a última dica, e a última dica que eu dou, eu recomendo fortemente, tá? Esse daqui não é o único circuito de polarização de transistor, não, tá? E é por isso que eu vou dar essa dica. Toda vez que você pegar um circuito transistorizado desse, se for fazer análise CA, você apaga só o transistor quando for fazer análise CA. Você apaga o transistor. No circuito que sobrou, você pega e põe uma bolinha bem aqui e escreve base. Você põe uma bolinha bem aqui e escreve coletor.
Você põe uma bolinha bem aqui e escreve emissor. E aí você pega o modelo π, tá? Aí você pega o modelo π e conecta adequadamente. Boa dica essa, pessoal? Boa dica essa daí? Lembrem disso, tá, pessoal? É desse jeito, exatamente desse jeito que a gente obtém este circuito equivalente CA. Ok, pessoal? Então, olha só como é que ficou. Na parte de base, ó, na parte de base, vamos ver o que sobrou no circuito de base, ó. A bolinha tá bem aqui, ó. Tá joia? Então, sobrou realmente VIN, RSB, o ponto do meio vai na bolinha, né? E aí, o outro lado vai para RB e nó de referência. Exatamente o que temos aqui, ó. Ok, pessoal? Circuito de emissor. Circuito de emissor. Bom, tem esse capacitor aqui, então ele está conectando no emissor o GND. Eu tenho GND. E esse ponto aqui também é GND. É um nó de referência. Ou seja, RE está fora. RE está fora da análise CA. Ok? Circuito de coletor GND indo para RC. Coletor curto. RL, esse aqui é o resistor de carga, né? É a carga do circuito. Indo para o GND. Então, muito curioso. RL e RC ficam em paralelo na análise CA. Né? Ficam em paralelo, o paralelo deles fica conectado no coletor. Por que VE vira GND? Porque eu estou na análise CA, Ernesto. Porque eu estou na análise CA. Né? Na análise CA eu desligo as fontes CC. Ok? Ernesto? Ótimo. Então, aí você obtém esse circuito. Tá? Generalidades a respeito de amplificadores, pessoal. Quadro branco. Eu deveria colocar isso em slide, mas sei lá, nunca coloquei. Então, amplificadores. A gente pode entender o amplificador como sendo uma coisa chamada quadripolo em análise de circuitos. Provavelmente vocês não estudaram quadripolos. Isso aí não faz parte da ementa mesmo. Várias vezes a gente já discutiu se a gente não deveria incluir a parte de quadripolos na ementa dessa disciplina. Eu realmente não tenho uma opinião completamente formada, porque quadripolos é um assunto meio espinhoso e não usa tanto assim. Tá? Quadripolos, pessoal, o nome já tá dizendo, né? 4 polos. Então aqui você tem uma caixa, né? E aqui você tem terminais de entrada, saída. Joia? Aí você quer saber, né? O seguinte: o ganho de tensão da entrada para a saída. Joia? Ou seja, eu coloquei aqui, pessoal, uma tensão VI. Essa tensão VI é medida com relação a quem, pessoal? Isso, uma diferença. E aqui a gente tem a tensão de saída que está na carga. Por um acaso, ela está em relação ao nó de referência também, que facilita muitas coisas. Então, eu quero saber o quanto esse cara aqui aumentou ou diminuiu a tensão de entrada para saída. Por exemplo, se na entrada você tem lá, sei lá, 250 milivolts, e na saída te aparece 1 volt aqui, qual foi o ganho de tensão? Não, Diego. Bom, você ganhou 750 milivolts, mas não é isso o ganho de tensão que a gente tem.
o ganho de tensão, isso, o ganho de tensão é um fator multiplicativo, portanto foi 4, né, nessa situação hipotética que eu falei. Tá? Outra coisa que a gente quer saber qual é a razão, tensão, corrente na entrada. Eu quero saber qual é a razão, tensão, corrente na entrada. Bom, por que eu quero saber isso, pessoal? Porque é o seguinte, certamente esse circuito, do jeito que está aqui, ele extrai corrente da tensão de entrada. De acordo, pessoal? De acordo, pessoal? Só que essa tensão de entrada, ela geralmente é uma fonte muito pequena e que ela não consegue fornecer potência. Tá? Se ela conseguisse fornecer potência, não precisaria do amplificador. Né? Então, eu preciso saber se o circuito amplificador tenta extrair potência do sinal de entrada, porque isso é indesejável. Isso é indesejável. Eu não devo extrair potência do sinal de entrada. Ficou claro o porquê, pessoal? Ficou claro o porquê? Por que eu não vou extrair potência? Por que eu não quero extrair potência do sinal de entrada? Porque o sinal de entrada vem de uma fonte de baixa potência. Um cara que não consegue, em geral, fornecer potência. Né? Por exemplo, né? Estação de rádio. A estação de rádio manda uma onda para você, você capta pela antena. Poxa, essa onda que vem pelo ar consegue lá fornecer, por exemplo, a potência necessária para sensibilizar o alto-falante do rádio do seu carro, da sua casa? Bom, ela consegue fornecer essa potência? Não, né, pessoal? Ele só fornece o sinal, ou seja, a música, por assim dizer. Né? Quem tem que reproduzir direito é o amplificador que está lá dentro do rádio. Ele capta o sinal, trabalha, claro, né? Porque ele vem com outras coisas que não cabe a gente discutir nessa disciplina. Uma vez que ele trabalhou com o sinal, ele vai amplificar o sinal. E o amplificador tem que fornecer potência, por exemplo, para sensibilizar o alto-falante. Então, pessoal, a razão tensão corrente na entrada, né, tem que ser alta ou baixa? Não, pessoal. A corrente, vamos lá. A corrente que aparece ali, você quer que seja pequena ou grande? Pessoal, a corrente, você quer que seja pequena ou grande? A corrente na entrada. Eu gostaria que a corrente na entrada fosse pequena, baixa. Então, se você coloca uma tensão fixa na entrada, a corrente para aquela tensão fixa ela tem que ser bem pequena. Então, você tem um número fixo, divide por um número bem baixo, essa razão dá um número grande. Né? E como você está dividindo tensão por corrente, isso tem unidade de impedância, unidade de resistência. Né? Então, essa razão, tensão corrente na entrada, é o que a gente chama de impedância de entrada. Né? Aí no quadro branco, Zin, que eu quero que seja alta, bem alta. Tá joia? Bem alta. Ok? Ficou claro isso aí, pessoal? Ótimo. E tem uma outra coisa que nos interessa. Pessoal, tem algumas imprecisões nesse slide que a gente vai ver agora. Eu acho, tinha pelo menos, eu tenho que depois corrigir. Mas enfim, não? Eu quero ver também a razão, tensão. Na verdade, não é. Né, eu vou colocar de outra forma. Queda de tensão na saída.
Né? Pessoal, agora olha para esse circuito e olha para a saída. Aumentar a carga significa que você faz o que com RL? Não, Tiago. Aumentar a carga significa que a impedância dele cai. RL diminui com o aumento da potência. Tá? Erro comum. Tá? É um erro comum. Tá? Por quê? Porque você tem que pensar que uma fonte dessas, ela fornece uma tensão que a gente gostaria que fosse fixa. Se a tensão é fixa, né, então a potência seria V ao quadrado sobre R. Então o R baixo dá uma potência alta. Ok? A corrente não é fixa, por assim dizer. Ele não fornece uma corrente fixa, mas sim uma tensão fixa na saída. Ficou claro, Tiago? Ficou? Dito de outra forma, um bom amplificador, se eu pegasse aqui e tirasse completamente a carga, ele teria de apresentar a mesma tensão com a carga. Se eu arrancasse a carga, deixasse aberto aqui. E aí você mede, você só vai lá com o instrumento de medição. Ele tinha que apresentar a mesma tensão. Só que isso não acontece. Por quê? Porque devido à presença da carga, né, ele extrai uma corrente daqui de dentro do circuito do amplificador que derruba a tensão de saída. Tá? Ele dá uma queda de tensão na saída variante com o valor da carga. Esse cara, eu gostaria que fosse pequeno. O menor possível. Idealmente falando, eu gostaria que fosse zero. Tá? Então, na saída, existe um parâmetro que a gente chama de impedância de saída, que eu coloquei bem aqui, Z0, que eu gostaria que fosse bem pequeno. Porque ele representa o quanto a tensão de saída vai cair à medida que eu for injetando carga no amplificador. Pessoal, está clara essa explicação? Está clara essa explicação? Ótimo. Então, vamos lá. Então, vamos calcular aqui a tensão base emissor. O interessante desse circuito, que facilita muitas coisas, é que o circuito base emissor está completamente separado do circuito coletor emissor. Por quê? Porque ele só tem o emissor em comum, por isso o nome, ó, emissor comum. O emissor é o único ponto comum deste circuito para este circuito. Né? E aí vocês lembram de um circuito, de análise de circuitos, né? Para você ter corrente trafegando num dado circuito, você tem que ter uma malha. Daqui para cá você não tem malha. Você tem só um fio. Ele não fecha a malha. Certo, pessoal? Ele não fecha a malha aqui. Ó. Né? Então, a corrente que circula no circuito da esquerda não passa pelo da direita, e vice-versa. Né? Então, eu vou calcular a tensão base emissor. Ué, mas a tensão base emissor, pessoal, né? Aqui a gente tem um divisor de tensão. Você faz o equivalente dessas duas resistências. Por quê? Porque eles estão em paralelo. Ó, cabeça com a cabeça e o pé com o pé. Então, você tem um divisor de tensão entre o equivalente paralelo desses dois com o RSB. Né? E qual que é a regra do divisor de tensão? Né? Você pega a tensão de entrada, multiplica pela resistência onde interessa calcular a tensão, que é esse cara aqui, e divide pela soma dos dois. Tá? Então, é Vin que multiplica o paralelo de RB Rπ sobre RSB mais RB paralelo Rπ. Ficou claro o 8.2, pessoal? Claro? Ótimo. Né? Maravilha. Um detalhe, pessoal, é que esse VBE aqui, né, ele veio do Vin, que é alternado. Alternado não, que é o sinal variante no tempo, é o pequeno sinal. Né? Só que a gente lembra, lá da aula passada, que VBE tem que ser bem menor que a tensão térmica. Tem que ser bem menor que a tensão térmica. Então,
Esse VBE que a gente calcula aqui tem que ser bem menor do que a tensão térmica para que a expansão em série de McLaurin funcione e a gente tenha uma boa amplificação. Ok, pessoal? Ficou claro isso que eu expliquei aqui? Aí eu vou calcular agora o ganho de tensão. Olha só. O ganho de tensão é a primeira coisa que interessa no amplificador. Quadro branco. Né? Então, o ganho de tensão é o quê? É a tensão de saída dividido pela tensão de entrada. Né? Aí a gente pensa, puxa, tem uma fonte de corrente bem aqui. Né? E olha só, esses três resistores estão associados em paralelo. Esses três resistores estão associados em paralelo. Né? Então é como se essa corrente aqui estivesse passando pelo paralelo dos três. Ok? Né? Só que, como essa corrente circula de cima para baixo, no equivalente, ela circula de baixo para cima. Ele vai produzir uma tensão que tem polaridade inversa em relação a essa medição que a gente estabeleceu. Ficou claro isso? Ficou claro isso, pessoal? Então, a tensão que aparece aqui, V0, vai valer quanto? Vai valer menos esta corrente que multiplica o paralelo dos três. Né? Ok? Não muito, o Vitor. Vitor, quadro branco. Né? A gente tem isso daqui, ó. Saída. Né? A gente tem isso daqui, ó. Sim. Vou fazer assim com um retângulo, tá? Esse cara que está aqui é R0 paralelo. Opa. Paralelo RC paralelo RL. Né? Só que o sentido de medição da tensão é assim. Ok? Opa. É isso, é assim. Né? Só que a corrente, do jeito que ela está circulando, ela vai produzir um mais embaixo e o menos em cima. Está trocado. Tá? Tá trocado. Ok, o Vitor? Né? Então, V0, por isso que o V0 a gente tem que fazer o quê? A gente tem que colocar menos R0 paralelo RC paralelo RL. Eu vou colocar um parênteses aqui para não dar nenhuma confusão, tá? Vezes GM VBE, que é a corrente daquela fonte, ela vale GM VBE. Né? Só que não adianta do jeito que está aqui, porque eu ainda fico com V0 dividido por VBE. Mas eu acabei de calcular VBE. Está lá em 8,2. Então, se aqui, né? Então, aqui a gente usa, estamos usando 8,2. Usando 8,2, a gente obtém 8,3, que está bem aqui. Pessoal, ficou claro? Pessoal, ficou claro? Ficou claro? Ótimo. O problema que a gente tem aqui é que a gente tem o paralelo desses três caras aqui, né? A gente tem um paralelo desses três caras aqui. E o paralelo desses três caras, ele é proporcional ao ganho de tensão. Né? Bom, vamos por partes. Primeira coisa, né? O ganho de tensão, ele tem esse GM aqui, que é a transcondutância. Então, para eu ter um bom ganho de tensão, eu preciso do que na transcondutância? Quanto que tem que ser minha transcondutância? Pessoal,
Pessoal, para eu ter um bom ganho de tensão, para eu ter um ganho de tensão alto, eu preciso de uma alta transcondutância. Né? Agora, outra coisa, para eu ter um ganho de tensão alto, eu preciso que esse paralelo aqui tenha um valor razoável. Né? Eu preciso que esse cara aqui, esse paralelo tenha um valor razoável. Né? Pessoal, se não existisse R0 e se não existisse RC, vocês concordam que isso favoreceria o ganho de tensão? Não existir significa aberto aqui e aberto aqui. Vocês concordam que isso favoreceria o ganho de tensão, pessoal? Né? Então, bom, o R0 a gente não consegue arrancar. Quem que é o R0 mesmo? Quem que é o R0 mesmo, pessoal? Isso, né? É a resistência devido ao efeito Word. Essa resistência tem um nome, né? O parâmetro R0 é chamado de resistência de saída do coletor. Resistência de saída do coletor. Tá? Então não tem jeito. A gente tem que conviver com ele. A única coisa que a gente pode fazer é usar um transistor que tenha uma alta tensão early, né? Aquele parâmetro VA. Né? Um alto valor de VA vai fazer com que o R0 seja grande. Né? Aí minimiza o efeito dele. Né? O RC, né, é a resistência, é o valor da resistência ligado ao coletor, que a gente gostaria que fosse alto também, só que tem um probleminha. Por que a gente não usa um RC enorme, então, né? Por causa disso daqui, ó, quadro branco, eu voltei aqui, ó. Né? Pessoal, o que acontece? Olha para esse pedaço aqui do quadro branco que eu acabei de voltar. O que acontece se eu usar o RC muito alto? O que é que acontece? Ele sai da região ativa, né? Você pode jogar esse transistor para saturação. Tá? Então, não dá para usar o RC indiscriminadamente alto. Ficou claro isso, pessoal? Eu não posso usar o valor que eu quiser ali no RC. Ficou claro isso? Então, eu tenho essa dependência aí do RC e do R0 que é problemática. Né? Outra coisa, olha agora aqui para esse outro cara. Esse cara aqui, concordam comigo que ele é sempre menor do que 1? Ele é sempre menor do que 1, né? Esse RSB aqui está atrapalhando a gente. Se esse RSB não existisse, né, ele fosse 0, esse parâmetro aqui teria o melhor valor possível, que seria 1. Tá? O RSB, pessoal, é um parasita, na verdade. Vou até escrever aqui no quadro branco, pessoal, quadro branco. Né? Então, uma outra coisa aqui, né? RSB é um parasita. Opa! É um parasita do circuito. É a impedância. Opa, não vai caber impedância aqui. É a impedância de saída da fonte ou do gerador de sinal. Tá? Então, tem alguém aqui que está gerando sinal, viu, pessoal? Tem alguém aqui que está gerando sinal. Todo gerador de sinal, toda fonte de tensão, ela tem uma impedância associada. Tá? E é esse cara que está representado aqui. O RSB, pessoal, ele não pertence ao amplificador. Ele é um parasita com o qual o amplificador tem que conviver. Por isso que a gente coloca esse resistor bem aqui, tá, pessoal? Ficou claro isso? Ficou claro isso, pessoal? De tal forma que a gente tem que conviver com esse cara aí. Né? Eu gostaria que esse RSB fosse bem pequeno. E é por isso que geralmente a gente quer impedâncias de saída baixas. Porque impedâncias de saída influenciam no estágio seguinte. Tá? Então,
Então tá joia. Olhando para RB, RP, pessoal, né? Já que existe esse RSB, a gente precisaria do paralelo RB-RP sendo o maior possível, né? Então, eu precisaria ter esse paralelo aqui o maior possível. Tá? Precisaria ter esse paralelo aqui o maior possível. Por que eu precisaria dele o maior possível? Porque se o resultado paralelo desses dois caras aqui for grande, ele se sobrepõe ao efeito de RSB. Dito de outra forma, ele minimiza o efeito de RSB. O RSB se torna pequeno frente a esse cara, e essa divisão aqui se torna próximo de 1, que seria o melhor resultado possível. Tá? Pessoal, ficou claro esses pormenores que eu expliquei tudo aqui, pessoal? Ficou claro? Ótimo. Então, agora a gente vai atrás da impedância de entrada e da impedância de saída. Tá? A impedância de entrada, pessoal, aqui tem uma pequena imprecisão. Tá? Eu coloquei RSB mais RB-RP. Só que tem uma coisa, viu? O RSB, ele não pertence ao amplificador. Como ele não pertence ao amplificador, então a impedância de entrada é só o paralelo de RB-RP, tá? Então tem uma impressão. Eu vou corrigir isso aqui nesse slide antes de publicar lá no AVA. Tá? E, bom, a impedância de saída, tá? É a impedância... Bom, o que é impedância de saída? Quadro branco. Tá. Você pega aqui. Opa. Vou colocar aqui Z1 e Z0. Então, vou fazer assim. Tem um amplificador. Né? E aí, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu venho com o meu olho azul aqui. E do ponto de vista da fonte, eu olho para o amplificador e eu vejo qual a impedância que o amplificador apresenta para o gerador. É essa pergunta que a gente faz. É essa pergunta que a gente faz. Ficou clara essa pergunta, pessoal? Qual a impedância que o amplificador apresenta para o gerador? E então, pessoal, esse resistor que aparece no desenho que eu fiz aqui, a resistência dele não é contabilizada para a impedância de entrada. Ficou claro isso, pessoal? Ficou claro? Então, a gente olha, esse cara aqui é a fonte de entrada. Esse cara aqui, tudo, com o RSB. E aí eu ponho o olho para cá. Olho aqui, eu estou olhando para lá. Olhando para cá, para a direita. Ué, qual a impedância que o circuito do amplificador apresenta para o sinal de entrada? Ué, esse cara aqui, por incrível que pareça, é como se ele não existisse do ponto de vista da entrada. Porque ele não drena a corrente da entrada. Ele não interfere aqui. Concordam? Os caras que interferem são RB e RP. Do ponto de vista da entrada, eles estão conectados em paralelo. Né? Então, por isso que a impedância de entrada aqui vai valer RB paralelo a RP. Tá? Não tem esse RSB não, tá, pessoal? Isso aqui é uma imprecisão. E a impedância de saída, muito parecido. Né? O que a gente faz? Amp. Esse cara aqui é a carga. De novo, eu coloco o meu olho azul aqui. E eu olho para cá. E eu pergunto, qual a impedância que ele apresenta? Né? Qual a impedância que ele apresenta? Só que agora não para o gerador, né? É para a carga.
Então, você desconta a carga, abre os terminais da carga. E daqueles terminais você mede a impedância. É como se a gente tivesse fazendo um equivalente TVNAM. É parecido, viu? É parecido com o equivalente TVNAM. É bem parecida a ideia. A gente olha pelos terminais da carga e a gente faz a seguinte pergunta. Sem essa carga, qual a impedância que aparece? Qual a impedância que aparece? Poxa, né? Está bem claro aqui, né? Que é o paralelo desses dois caras. Né? Feito, pessoal. Ficou claro isso aqui? Ficou claro? Então, a impedância de saída vale o paralelo entre R0 e RC. Tá? Lembrando, um bom amplificador tem impedância de entrada alta, o mais alto possível, e impedância de saída baixa, o mais baixo possível. Ficou claro, pessoal? Tiago, por isso o OnPop tem aquele modelo ideal de impedância. Isso. A gente comentou isso daí lá na aula de controle de servomecanismos, né, Tiago? A gente precisou lá comentar brevemente a respeito de ANPOP, e aí lá eu falei, né, pessoal, ó, isso aqui é só um comentário breve, a gente não está em aula de circuitos, vamos admitir esses pontos aqui. Lá em circuitos eletrônicos, vocês vêm lá com o professor de circuitos eletrônicos, que ele vai explicar para vocês, né? E a explicação daquilo ali está bem aqui, ou bem aqui, né, nesse quadro branco aqui. Né? É isso. Eu preciso, um bom amplificador, ele tem baixa impedância de saída e uma alta impedância de entrada. Por quê, Vitor? Porque se ele tiver uma alta impedância de saída, tá? Se ele tiver uma alta impedância de saída, ele tem uma... Quer ver uma maneira bem fácil de você entender isso? Né? Esse cara aqui, ele pertence ao amplificador, né? O RL, ele é externo, ele é a carga que você pendura no amplificador, ok? Então, você pensa, qual vai ser a fração dessa corrente que vai passar pela carga, né? Qual a fração dessa corrente aqui que vai passar pela carga? Ué, divisor de corrente. Divisor de corrente. É toda a corrente que multiplica a impedância do outro caminho, dividido pela soma dos dois. Então, se essa impedância for baixa, a fração dessa corrente aqui que vai passar pela carga é baixa também. Ficou claro, Vitor? Então, é isso. Né? É só olhar para esse circuito aqui e você aplica a regra do divisor de corrente. Tá? Lá em circuitos elétricos, a gente estuda várias coisas, muito mais coisas do que a gente usa aqui, mas várias regras básicas, na verdade, elas se mostram muito importantes aqui. Duas dessas regras que a gente usa direto são as regras do divisor de tensão e divisor de corrente. Né? Então, aqui, para a gente entender bem o porquê da impedância de saída tem que ser peraí. É por isso que a gente precisa usar aquela regra do divisor de corrente aqui, para lembrar desses fatos. Bom, enfim. Mais alguma dúvida aqui, pessoal? Não? Bom, um outro circuito que a gente vai ver hoje aqui, né, é também um amplificador emissor comum, só que ele tem um resistor extra, esse cara aqui, o REP, que é chamado resistor de realimentação parcial. Um resistor de realimentação parcial. Né? Então, para a gente poder fazer a análise desse cara, né, pessoal, todos concordam comigo que a análise CC desse circuito aqui é igualzinho do circuito anterior? Todos concordam comigo que a análise CC desse circuito aqui é igualzinha à análise de CC do circuito anterior? A única coisa que muda é que no lugar do RP, no lugar do RE, a gente coloca RE mais REP.
Mas todos concordam comigo nesse ponto? Muito bom. Então, a parte da análise CC não muda nada, por assim dizer. Tá? O que muda é a análise CA. Porque na hora que você faz a análise CA, essa parte aqui de cima do circuito não se altera, mas a parte do circuito de emissor passa a ter circuito de emissor. Ele passa a ter esse resistor aqui. Antes ele não tinha resistor nenhum. Então, é emissor, resistor e nó de referência. Nó de referência. Para facilitar um pouco a análise desse circuito aqui, a gente vê um outro modelo do bipolar para circuito CA, que é o seguinte. Antes, esse RE não existia. O que existia era o resistor RP. Vamos voltar lá no modelo Pi. É esse cara aqui. A gente sabe, daquele estudo que a gente fez, que existia um resistor entre base e emissor. Existia um resistor entre base e emissor, né? Bom, a gente tem uma fonte de tensão em paralelo com o resistor de saída do coletor no circuito de coletor, né? Então, existem duas maneiras de você desenhar isso daí. Ou você coloca todo o resistor no ramo de base, ou você coloca todo esse resistor no ramo de emissor, né? Então, se você coloca todo no circuito de base, você obtém o modelo que a gente chama de modelo Pi. Tá? A gente obtém o modelo que a gente chama de modelo Pi. Se você joga esse resistor para o ramo de emissor, que é, a bem dizer, a mesma coisa, você obtém o modelo que a gente chama de modelo T. Tá? Esse modelo aqui é chamado de modelo T. Tá? E não muda muita coisa. Né? Você tem aqui o resistor de saída do coletor, ligando entre coletor e emissor. Né? E aqui você tem RE ligando base e emissor. Tá? Então, basicamente a mesma coisa. Ficou claro esse modelo aqui, pessoal? Ficou claro esse modelo aqui, pessoal? Tá? Só que, evidentemente, né, esse RE aqui, o R'inho E, não tem o mesmo valor de RP. Por quê? Porque, pessoal, quando a gente tem o resistor desta maneira aqui, a corrente que circula nesse resistor aqui, qual é a corrente que circula nesse resistor aqui? Quanto vale a corrente que circula aqui, hein, pessoal? Não, Thiago, eu não queria um valor exato, assim, eu queria, qual o parâmetro, que corrente que é essa que circula aqui? É a corrente de qual ramo do transistor? É a corrente base? Pronto, era isso que eu queria, né? Agora, olha para esse modelo aqui, qual a corrente que circula aqui? Que corrente que está circulando por esse resistor? É a corrente de emissor. É a corrente de emissor. Qual a relação que existe entre corrente de base e corrente de emissor? Isso. E é beta mais 1 IB, né? E é igual a beta mais 1 IB. Só que tem muito importante que eu vou falar aqui, né? Isso aqui é um modelo. E o outro também é um modelo. Esses dois modelos, eles têm que refletir a mesma realidade. Concorda com o que eu falei? Então, olha só. Por que eu estou comentando isso? Porque quando você olha aqui, a tensão em cima de RP é VBE. É um valor fixo, VBE.
Quando você olha aqui, a tensão em cima de RE é VBE também, é o mesmo valor. Só que é o seguinte, nesse resistor circula uma corrente beta mais 1 vezes mais alta que no outro. Então, quanto que tem que valer o RE para que a tensão VBE aqui e lá tenham o mesmo valor? Isso. Né? Ou dito de outra forma, quadro branco. Vou escrever aqui. Detalhe de RE. Isso aqui é E, tá? É um E. Sim, pronto. Um detalhe desse cara. Ó, VBE, olhando para o circuito π, VBE é igual a Rπ B, não é? Olhando para cá, ele é, ele é RE e E. Ok? Né? Só que tem uma coisa, né? Rπ e B tem que ser igual a RE. Isso aqui é um E, tá, pessoal? Puxa. Muito visível, não, mas não é isso aqui. Tá? RE. E é o quê? É beta mais 1 e B. Joia? Por isso, né, que o RE aparece esse beta mais 1 aqui. Ó. Beta sobre GM, pessoal. Beta sobre GM é o RP. Lembram disso? A gente viu isso na aula passada. Pessoal, estão lembrados disso? Né? Né? Então, IB aqui cai fora. Né? Então, o RE é igual a RP sobre beta mais 1. Aí a gente lembra da aula passada. Quem é que é RP? RP é beta dividido pela transcondutância. É beta dividido pela transcondutância. Como beta sobre beta mais 1 é quase 1, né? É razoável a gente supor que a resistência de emissor vale o inverso da transcondutância. É claro que a gente comete um erro aqui, mas o erro é bem pequeno. Ok, pessoal? Ficou claro? Pessoal? Okay. Tá bom? Agora a gente troca aquele circuito por este circuito. Por este circuito. Né? E aí, para facilitar os cálculos, a gente vai desprezar o efeito Early. Tá? Então, eu vou desprezar aqui o efeito Early. E aqui fica um exercício para vocês resolverem. Tá joia? A resposta, pessoal, tem lá no livro do Cedra, tem nos livros de eletrônica que eu passei, tá? Mas eu gostaria que vocês fizessem esse exercício sem olhar a resposta, tá? Para se testarem. Né? Eu gostaria que vocês calculassem o ganho de tensão e as impedâncias de entrada e saída neste circuito aqui. Tá? Aqui não é RB, aqui é RSB. Tá? A gente só vai fazer a análise CA, porque a análise CC é a mesma coisa, só que aparece RE mais REP lá na análise CC. Não muda nada, a bem dizer. Tá? Pessoal, dúvidas na aula de hoje? Pessoal, dúvidas na aula de hoje? Sim ou não? Não?
Não sei porquê, mas eu não consigo acreditar que vocês digam que não tenham dúvida na aula de hoje. Eu acho a aula de hoje uma das mais difíceis de entender de circuitos eletrônicos, para falar a verdade, né? Tem muita coisa para lembrar. Muito, muito, muito importante isso que você falou, viu, João? Coisa importante, então, para a gente lembrar hoje, né? A gente tem que dar uma estudada nessas análises que foram feitas aqui. Tá? Se esquecer desses vários pequenos pormenores que eu expliquei a respeito da análise desses circuitos, para você lembrar depois vai ser bem difícil. Tá? Então, não vamos bobear. Tá? Não vamos bobear. Professor, o conteúdo da prova vai até qual parte? O conteúdo da prova da P1 vai tudo que não seja um pop. Tá? Vai tudo que não seja um pop. Tá? E, pessoal, a confirmar, tá? Semana que vem não teremos aula, tá? Porque tem atividade lá da semana de computação. Ok, pessoal? Pessoal? Não, esse resistor aqui é RSB. Esse aqui é RSB. Rafael, eu vou remarcar. Se for necessário remarcar a prova, não, vai ser necessário remarcar a prova. Como a gente vai perder uma semana de aula, então, em princípio, a prova já estava para o dia 25, não era? Já está para o dia... se isso aí alterar, viu, pessoal? Então, em princípio, a nossa prova ficaria adiada uma semana. Tá? Semana que vem eu falo a respeito disso aí com vocês, tá? Mas se for necessário, eu vou adiar a nossa prova uma semana. A prova de controle não vai ser adiada. Tá? A prova de controle não vai ser adiada. Tá? Porque a gente acabou a matéria da P1 de controle. A gente acabou ontem. Tá? Mas a prova de circuitos eletrônicos fica a confirmar. Tá? A confirmar. Tá? Resumo rápido da nossa aula de hoje. Né? Resumo rápido. Né? Estudem isso aqui, acabou. Não, brincadeira. Pessoal, resumo rápido. Apareceu um circuito amplificador. Temos que fazer análise CC primeiro. Análise CC. Capacitor, impedância muito alta. Então, este pedaço desaparece, este pedaço desaparece, esse pedaço desaparece. Então, eu tenho este circuito aqui. Preciso calcular a corrente de coletor. Por quê? Porque com a corrente coletor que eu calculo o parâmetro transcondutância e a impedância de base. Né? Resistência de base. Tá? Pronto. Né? E uma coisa que é importante que eu coloquei aqui no quadro branco, eu vou colocar lá no AVA depois, é que eu preciso verificar se o transistor realmente está na região ativa. Se ele não estiver na região ativa, o amplificador não funciona. Né? O amplificador deixa de funcionar. Tá? Terminou a análise CC, você parte para a etapa CA. Né? Você parte para a etapa CA. Como é que faz a etapa CA? 3 coisas no circuito. Desliga as fontes CC. Desligar significa que você vai colocar 0 volt, ou seja, ela vai virar nó de referência. Segunda coisa, a reatância dos capacitores é considerada bastante alta. Então, a gente aproxima por um curto. Desculpa, a reatância é muito baixa nesse caso. Então, a gente troca por um curto. Tá? Então, um curto aqui, um curto aqui e um curto aqui. Terceira coisa, eu troco o bipolar pelo equivalente dele. Ou o modelo π, ou o modelo T que a gente viu hoje. Qual dos dois que usa? Tem que ver qual dos dois facilita cálculo. Tá? E é isso. Na análise CA, o que eu preciso calcular? Preciso calcular o ganho de tensão e as impedâncias de entrada e de saída. Tá?
É isso. Esse é um resumão da nossa aula de hoje. Foi isso que a gente fez aqui. Tudo que depois a gente estudou aqui, o que eu comentei, foram os pormenores para a gente obter esses resultados, que são os resultados que importam. Tá? Pessoal, perguntaram aí a respeito do livro, o Diego já respondeu, né, que é o Cedra. Né? Este livro aqui, esse aqui é a quinta edição do Cedra. Tá? É este livro aqui que eu vou seguir a maior parte do tempo no nosso curso, tá? Mas eu devo usar alguns outros materiais esporadicamente, né? Quem quiser estudar pelo Boylested, fica à vontade. Quem quiser estudar pelo Lalonde, fica à vontade, né? O Alvino já acho um livro mais fraco, na minha opinião. Tá? Alexandre, hoje não teve... Então, eu acho que eu estou confundindo os horários de nossos tira-dúvidas, pessoal. Nosso tira-dúvida está ficando terça ou quarta, hein? É quarta nossa tira-dúvida, não é? Era hoje, né? Então, eu acabei fazendo ontem. Eu confundi as datas. Tá? Desculpa, pessoal, eu confundi. Bom, semana que vem não vai ter o tira-dúvida, em princípio, né, por causa da semana de computação, mas quando voltar ao normal na outra semana, então nossos tira-dúvidas então ficam. É fácil de lembrar. Segunda depois da aula, quarta antes da aula e sexta antes da aula. Tá? Segunda, quarta e sexta. Pronto. Alexandre, pode mandar e-mail, mas às vezes eu demoro para responder e-mail, tá? Hoje mesmo, sei lá, devo ter recebido 5 milhões de e-mails aí. Tá? Então, pode mandar e-mail, mas pode ser que eu demore para responder, tá? É isso. Bom, pessoal, se ninguém tiver mais dúvidas, eu vou fazer a chamada. Pode falar, Thiago. Thiago? Ah, sim. Putz, Thiago, essa é uma boa explicação para ser dada em laboratório. Eu vou te explicar agora, tá? Mas em laboratório eu devo comentar isso de novo, né? Quando você tem, por exemplo, um circuito integrado e você vai alimentar com uma tensão CC, que é comum, né? A gente faz a maior parte das vezes, o que acontece é que da fonte até o terminal de alimentação do circuito integrado, geralmente tem trilha. Essa trilha, ela pode funcionar como uma antena. Tá? Ela pode funcionar como uma antena. E funciona várias vezes. Né? Tanto que quando você coloca o osciloscópio no terminal de alimentação de um CI, você vê aquela tensão contínua, mas se você der um zoom naquela tensão contínua, você vai ver que ela fica fazendo assim, ó, ela fica serrilhada. E aquele ruído que aparece na alimentação pode interferir no funcionamento do circuito integrado. Tá? Então, o que é comum? É comum a gente colocar um capacitor com uma capacitância lá em torno de 100 nano, até um microfarad, bem pertinho do terminal de alimentação do circuito integrado. Porque a tendência do capacitor, ele provocar a tensão a alisar. Ela fica lisa daí. Então, ela reduz a ondulação desse sinal que entra no terminal de alimentação. Tá? Que veio pela trilha. A trilha capta do ambiente aquilo ali. Tá? Isso aí vai ficar bem claro, provavelmente vocês devem observar esse efeito quando forem para o laboratório. Não é ripple, Thiago. O termo correto não é ripple, é ruído mesmo, viu? É ruído. É um ruído que vem de outro equipamento, ou vem do próprio ambiente por efeito de antena. Mas você vê, ele fica fazendo aquele serrilhado lá, e aquele serrilhado atrapalha o funcionamento do circuito. Tá?
Pessoal, mesmo esquema de sempre, eu vou fazer a chamada, por favor, respondam, tá? Abraão. Alexandre Gabriel. Alexandre Martins. Alexandre Martins. Faltou. Amauri. Ana. André Code. Caio. Carlos Henrique. Diego. Ernesto. Felipe Matheus. Felipe Prado. Felipe Prado, presente. Felipe Matheus, presente. Felipe Torres. Fernando. Fernando faltou. Fernando presente. Felipe Sampaio. Gabriel Stabile. Ocano. Gabriel Spontoni. Giovanni. Guilherme. Gustavo Lubi. Gustavo Reis. Gustavo Reis. Faltou. Hugo. Ícaro. Faltou. Isabelle. João Vicente. João Vitor. Leonardo. Líbero. Lincoln. Lucas. Luiz Gustavo. Faltou. Luiz Henrique da Silva. Luiz Henrique Pio. Márcio. Matheus Mendes. Matheus Vitor. Mizuki. Murilo. Nicolas. Rafael Escaleira. Rafael Ian. Rafaela. Roberto. Rodrigo. Tiago. Tobias. Vitor Hugo. Vitor de Souza. Vitor Santa Bárbara. E Yuri. É isso aí, rapaziada. Então, por hoje está muito bom. Então, até sexta-feira. Um abraço e até lá.